Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. No Ponto de Vista de hoje, eu recebo o Padre Bianor Júnior, de quem eu recebo diariamente um texto da sua autoria, pelo WhatsApp, onde ele fala sobre Deus e orienta as pessoas a prosseguirem em paz no dia a dia. Nós vamos falar com ele sobre esses textos, sobre o cristianismo hoje, como o cristão deve vivenciar o dia a dia e quais as perspectivas para o nosso futuro. Padre Bianor, que alegria recebê-lo aqui, depois de me tornar seu fã na leitura dos seus textos, que você me manda diariamente. Eu acordo de manhã, está lá o texto, seu texto, e eu sou voraz leitor de todos eles. Quero agradecer por você ter aceitado o convite de me dar a honra de entrevistá-lo no Ponto de Vista de hoje. Eu que agradeço a oportunidade e este momento que nos aproxima, não só agora virtualmente, mas presencialmente, e todos aqueles que seguem e acompanham este programa. Padre, desde quando você se transformou em sacerdote? Eu fui ordenado nas mediações do Congresso Eucarístico Nacional. Após aquele momento, em 91, eu fui o seminarista que servi naquele ambiente com a presença do Papa João Paulo II, hoje santo, e no ano seguinte, em 1992, em maio, me ordenei sacerdote aqui na Catedral Metropolitana. Eu era o arcebispo Dom Alaí e o ordenante foi o Dom Costa, que era bispo auxiliar. O Papa João Paulo II foi um grande líder católico. Aquela presença dele aqui encantou a todos que assistiram. E você que estava bem perto deve ter sentido isso. É emocionante, né? Saber que segurou o livro para alguém que depois tornou-se santo. É uma emoção recordar aquele momento de fato. Padre Bianor, qual é a sua paróquia? Atualmente eu estou na paróquia de Nossa Senhora da Apresentação, a antiga catedral, ali na Cidade Alta de Natal. É a primeira igreja? É a primeira igreja da cidade do Natal, também a primeira igreja do estado. Foi lá que aconteceu a primeira missa e também foi a igreja que recepcionou a imagem de Nossa Senhora da Apresentação encontrada no Rio Potengi e ali sendo venerada por tanto tempo até os dias de hoje. Tornou-se também a Catedral Metropolitana até a criação, a construção da atual catedral. Agora, Padre Bianor, desde quando você usa as mídias sociais para expor os seus textos? As mídias sociais eu uso há um certo tempo. Eu lembro que no tempo do Orkut, eu já usava ali aquele instrumento e através do Orkut, eu era padre de touros na época, e a gente fez a missa articulada pelo Orkut, para naquele tempo mostrar o potencial que tinha as mídias sociais. Era uma missa na igreja, porém toda ela foi articulada pelos orkuteiros. Então foi interessante este momento, até o bispo referenciado de comunicação mandou uma mensagem parabenizando aquele momento. Eu acredito muito na força da comunicação quando ela de fato é utilizada para propagar o bem. Ela se torna uma janela muito positiva. E estes textos do Evangelho, esses comentários, foi no período da pandemia, algumas pessoas começaram a pedir um texto. Eu ia escrevendo, mandando, aí isso foi tomando um certo pedido das pessoas e eu fui, então, utilizando as redes sociais, seja o grupo de WhatsApp, ou seja o Facebook, depois também o Instagram, e algumas pessoas iam se inscrevendo, pedindo, e fiz as listas de transmissões que nesta lista a gente vai mandando para as pessoas. Então são várias listas de transmissões que recebe pelo WhatsApp e também posto ali no WhatsApp e no Facebook. Eu estou numa dessas listas, com certeza. Lista, tá
Agora, Padre Bianor, o que é e como é ser cristão hoje? É um segmento de Jesus. É ter a proposta de Nosso Senhor no Evangelho como uma referência e aderir a este modelo novo de vida apresentado por Jesus. E se torna sempre atual em qualquer época, em qualquer situação, em qualquer idade. No Evangelho nós vamos nos identificando. Às vezes a gente escuta um texto ou lê um texto e acha que aquele texto não tem muito a ver com a gente. Mas quando a gente lê de novo, a gente diz, lembrei de tal coisa, isso dá para aplicar em tal momento. E possa até ser que naquele momento você não se desperte, mas lá na frente, numa outra situação, você diz, isso me fez lembrar aquele texto. E eu, a partir daquilo que eu vi dito por Jesus, eu tenho uma maneira diferente de seguir, de responder, de me comportar, de me importar diante das coisas. Então, eu acredito que isso é o jeito de ser cristão, é ter o Evangelho de Jesus como referência e como uma proposta para o nosso agir na vida de acordo com a realidade em que vamos enfrentando. Em situações bem variadas, o cristão tem respostas bem certas quando tem Jesus como referência. É verdade. E é o próprio Jesus que diz no Evangelho que céu e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão eternas. Na verdade, agora, como é que devemos viver hoje com tanta dificuldade? O mundo está complicado. Viver é algo hoje tão difícil, cheio de novidades, cheio de problemas, guerras, rumores de guerra, etc, etc, etc. Como é que a gente deve viver o dia a dia de tantas dificuldades? Eu acredito que sem desespero. Eu acho que a esperança é uma palavra de Nosso Senhor que pode nos facilitar a vida no tempo de hoje. E até o texto sagrado diz, vocês vão encontrar guerras, terremotos, tempestades, e cita algumas coisas que a gente está vendo hoje, e ele diz mesmo, porém, não será o fim. Então, eu acho que a palavra de Nosso Senhor, ela é bem atual também para esta realidade do tempo de hoje, com todas essas suas situações conflitivas que estamos vivendo. E diante desses conflitos, sejam eles familiares, profissionais, na sociedade, na família, na igreja, onde tiver o conflito, diante do conflito, eu acho que a palavra é a esperança. Não será agora o fim. E recomeçar. Eu acho que tomar como referência novamente Jesus e a partir dele recomeçar. Esse recomeço com Nosso Senhor nos dá uma fortaleza, nos dá um ânimo para enfrentar esses desafios com mais maturidade e com mais retidão. O Evangelho nos impõe fazer o bem em todas as circunstâncias? Sim, o bem é um resumo de Nosso Senhor, a prática do bem, ou do amor, né? O bem pode se traduzir como amor. Quem ama não consegue fazer o mal contra o outro. O mal é a ausência do amor. Quando eu amo, eu não consigo pensar em planejar, em projetar ou em implantar uma maldade contra você, porque eu amo. Então eu procuro, porque amo, realizar um bem. E Nosso Senhor é o amor. Então quando Ele é o amor e nós acreditamos nele, então somos chamados a amar uns aos outros. E diz Ele, amais uns aos outros como eu vos amei primeiro. É verdade. Significa dizer que o olhar de Jesus se entristece diante do egoísmo que endurece o coração humano? Ele diz isso, né? Eu vi o clamor do meu povo sofrido e tive compaixão. Então Nosso Senhor se compadeceu das dores, das amarguras, e sua tristeza pelo sofrimento faz exatamente ele enfrentar tantas dificuldades, tantas reações, até do poder, para poder enfrentar
a defesa como consequência desse amor, sobretudo pelos mais marginalizados, pelos mais desprotegidos, mais esquecidos. Ele foi tendo essa atenção mais especial por ele e foi consequência de sua tristeza diante daquela realidade para ajudar a libertar, a salvar e, sobretudo, a libertar do pecado e a salvar a pessoa para uma vida que não termina neste tempo, não termina neste mundo, mas acreditando numa vida que continua no céu. Isso é a novidade que o Jesus Cristo trouxe para todos nós humanos? É uma novidade que nunca se envelhece e é sempre nova, né? Em todas as épocas, esta novidade do Evangelho causa seu impacto, sua reação para com aqueles que daquele tempo determinado não aderiram, não acreditaram e não se comprometeram e foram reagindo. Em cada época tem a ação de Nosso Senhor e a reação dos contrários. E, ao longo do tempo, a ação dos seus seguidores, a partir do ensinamento dele, e a reação daqueles que são contrários àquele jeito de viver. Então é uma novidade que não se envelhece, mas vai surtindo seus efeitos na vida de cada um de nós. O Evangelho significa boas novas. A boa notícia, em cada momento, exatamente. É verdade. Então o olhar de compaixão de Jesus nos faz compreender que o Filho de Deus veio para pregar o amor? Exatamente. A compaixão define Jesus, a misericórdia define Jesus, porque o amor é isso. Então ele se define, ele se revela desta maneira. E assim, cada vez que nós vamos realizando estas ações, estas virtudes vão sendo por nós praticadas, nós vamos sendo cristão. É uma adesão constante, é um discipulado constante, é um aprendizado permanente. Nunca a gente pode dizer, eu já estou cristão demais, já estou sabendo demais, já estou apto demais. É sempre um aprendizado novo, que não vai se envelhecer jamais. É verdade. Agora, realmente o mundo de hoje traz dificuldades para você ser cristão, né, nessa essência do cristianismo. Você não acha, não? Não só o de hoje. Todo o mundo, em todo o tempo, tem essa reação. Por isso mataram Nosso Senhor. Impressionante, né? Incrível. Então, a ação primeira de Nosso Senhor surtiu, naquele tempo, uma reação tão grande que tira ele de circulação. É incômodo essa novidade, esse jeito de vida, essa proposta incomoda a gente. Vamos destruir, vamos tirar. Ao longo do tempo, os seguidores de Nosso Senhor, muitos foram martirizados também. A sua vida foram ceifadas por conta de adotar, de assumir radicalmente a palavra de Deus. Ainda hoje, existem reações de pessoas que não aderem, que não aceitam, que não concordam e também reagem contra aqueles que se posicionam a favor do projeto de Nosso Senhor. É verdade. É uma pena a existência desse pessoal. Lamenta-se, porém, é a liberdade das pessoas, precisamos conviver e mostrar um outro jeito de viver nesta convivência, que não é aniquilando o que pensa diferente que a gente constrói a paz. É verdade. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma.
aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Deixa eu te perguntar, quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo? E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi. Sabe por que escolher um dos postos Lemon? Tem sempre um no seu caminho. São 6 unidades pertinho de você. Posto Pinheiro Cidade Satélite, Posto Pinheiro Neópolis, Posto J Flor 2 Quintas, Posto J Flor 2 Tic-Sept Rosado, Posto Boa Praça Alecrim, Posto Potengi Bom Pastor. E mais, aqui você encontra combustíveis de qualidade, Wi-Fi na pista, bom atendimento e toda a comodidade necessária. Além de atendimento 24 horas. Postos Lemon, a sua satisfação é o nosso combustível. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com o padre Bianor Júnior, que está nos dando a grande alegria de hoje falar conosco sobre cristianismo, sobre Deus, que é muito importante, não, padre Bianor? Falar sempre sobre Deus. Somos nada. Somos nada. Agora, o que importa e o que é sagrado aos olhos de Deus? O sagrado é algo que nos aproxima dele. É aquilo que nos purifica. É aquilo que nos dá uma referência. Tem o sagrado que nos amedronta, por exemplo, tem coisas que você diz, não toque, porque isto é mal, é melhor não tocar. Então, se quer uma distância daquela coisa ou daquela situação, ou daquele sangue, aquele medo. Mas existe o sagrado que vai nos aproximar dele. É aqui o sacrário, que é sagrado, por exemplo, onde está Jesus. E eu não quero distância, mas eu quero proximidade, eu quero tocar, eu quero chegar perto. Eu lembro a mulher ensanguentada que dizia, se eu, que tinha hemorragia, ela dizia, se ao menos eu tocar na sua veste, eu vou ficar curada. Né? Então, nas adorações do Santíssimo, as pessoas que sentem necessidade de pelo menos estender a mão para a direção do sagrado, do santo, do puro, do que purifica, do que me dá paz. Então, o sagrado é este momento ou esta situação em que me aproxima do eterno, me aproxima de Deus. Agora, o que é permitido e o que é proibido segundo o olhar de Deus? Acredito que tudo o que é para o bem das pessoas sem causar sofrimento a outras, isto é permitido. E o que é proibido deve ser aquele bem para mim, por exemplo, mas que eu adquiro aquele momento bem em detrimento da maldade do outro, do sofrimento do outro. Eu preciso destruir para poder estar bem. Isso é proibido. Né? Então, a permissão é aquele bem, seja ele material, espiritual, que não é fruto da destruição do outro, mas é fruto do meu esforço e da minha adesão a este Deus. Isso é permitido. Isso é permitido. Agora, este bem que eu quero, mas para adquirir, para me ter aquele momento, para me alcançar aquele objetivo, eu preciso derrubar os outros, destruir os outros. É feito, mas aos olhos de Deus não é permitido. Agora, o que é que você acha, padre Bianor,
uma pergunta mais complicada sobre o atual momento de dicotomia entre os brasileiros. Questão política, ser disso, daquele lado, desse outro lado. O que é que você acha disso? Que tem reflexo, inclusive, nas mídias sociais, aonde nós nos conhecemos. Tudo que é radicalismo, de um lado ou do outro, isso causa um mal. Transtorno. Um transtorno, um mal-estar, né? Eu acredito que a capacidade de respeito ao outro é uma luz que nos ajuda a vencer estes radicalismos. Ver o que tem de positivo, de bom no outro. Mesmo que tenha seus defeitos, seus erros e seus pecados, porém, nenhuma pessoa é tão ruim, tão má, que não tenha algo de bom. E este algo bom no outro, eu preciso despertar, estimular, reconhecer. Ninguém é tão bom que não tenha algo de um pensamento, de uma atitude, de um gesto de maldade, de erro. E eu preciso dissimular, perdoar e dar oportunidade para que ele possa ser diferente. Eu acho que isso ajuda a gente a seguir estes radicalismos, de um lado ou de outro, com uma tendência ou outra, vendo em cada tendência, seja ela de qualquer ideologia for, mas o que tem de positivo nesta corrente de pensamento ou nesta pessoa que apresenta essa corrente, e eu vou extraindo o que tem de bom nela e nas suas ideias. Eu fui político, fui deputado e tinha um colega que falava uma coisa que me tocou muito. A democracia é a convergência dos contrários, é a convivência dos contrários. E bate com o que você acabou de dizer. Quer dizer, você tem que extrair o melhor de um lado, o melhor do outro, para termos convivência pacífica. Realmente importante essa colocação que você fez. E aí nós vamos construindo a nossa própria estrada, tendo o Evangelho, Nosso Senhor, como referência primeira, estas ideias que vão surgindo em líderes, em pessoas, em estudiosos, então a gente vai trilhando um caminho com mais tranquilidade. Com isso, eu acredito que a gente esteja incentivando a paz entre as pessoas. Perfeito. A paz que precisa deixar de ser poesia, frases soltas, e precisa ser um projeto de vida que que vai existir, que vai acontecer quando existe de minha parte renúncias e existe também da minha parte ações. E aí a paz vai acontecer. Eu preciso renunciar, frear um pouco em algumas coisas e dar passos em outras para a construção desta paz. O mundo anda conturbado, sempre andou, sempre teve isso, não é novidade não. Só que agora as mídias sociais colocam a gente a par dos problemas que estão acontecendo, as guerras que estão acontecendo. Qual o seu ponto de vista sobre as guerras atuais? Eu acho que é fruto exatamente do radicalismo, das ideias, das pessoas. Nenhuma atitude que vai se tornando uma consequência para o mundo, ela nasce grandiosa. Ela surge de um pequeno conflito, de uma pequena insatisfação. Isso vai se alimentando, vai se acirrando, ao ponto de desenvolver rupturas entre as pessoas, entre as lideranças, por interesses variados, às vezes um pedaço de terra aqui, às vezes um projeto acolá, enfim, são situações que começam de princípio pequena e que não resolvidas a cada momento, elas vão se alimentando, elas vão se acirrando e vão construindo essa dificuldade de convivência e vai criando adeptos a esta maneira de pensar, de agir, e vai se desenvolvendo este ódio e essa vontade de destruir as coisas e as pessoas.
Agora, o turismo religioso. Israel tem a Palestina e é a capital de 3 religiões. O turismo religioso em Israel, por conta dessa guerra contra o Hamas, diminuiu bastante? Com certeza, né? A gente vê pessoas que estavam lá, inclusive pessoas do nosso estado, estavam em Israel no momento da guerra e precisaram de ser repatriados para as nossas terras de uma forma repentina, sem nem concluir o itinerário que tinha sido proposto. Outros grupos que estavam programados foram cancelados e outros grupos foram desaconselhados a fazer. E hoje você entrando nas redes sociais buscando turismo religioso para estes ambientes, estão aconselhados de não se frequentar, de não se aderir a este momento atualmente, né? Você vê perspectiva de solução desse embate entre Israel e o Hamas a curto prazo? É uma resposta que não se tem como dar, porque não depende apenas de uma estrutura, de uma instância. Não é somente estas 2 lideranças que precisam se afinar com recuo e com propostas novas. Cada uma dessas lideranças, existem os seus líderes de outras nações também agregados, com também seus interesses, que estimulam a permanecer, a continuar. Então, o freio para a paz não depende somente de 1 ou 2 pessoas, de 1 ou 2 lideranças. São muitas outras lideranças que estão investindo economicamente, investindo com ideias e com material humano para que a guerra permaneça. É complicadíssimo. É complicadíssimo. Tanto que os decretos, as tentativas de acordo dão-se um passo, depois recua, porque bate com outras instâncias que precisam ser respeitadas, ouvidas, porque investiram ao longo deste tempo para que a guerra pudesse estar de pé. Padre Bianor, infelizmente, o programa é bem rapidinho. Já está terminando. Eu volto a palavra para você. Você faz suas homilias diariamente nas redes sociais, mas você vai fazer a sua homilia hoje no programa Ponto de Vista. Eu queria que você se dirigisse ao nosso telespectador, à nossa telespectadora, que tenho certeza terá um dia muito feliz hoje. Eu agradeço, portanto, este espaço que você concede, porque você está sendo, de fato, um instrumento do Evangelho. Utilizar o que temos para propagar a mensagem de Nosso Senhor. Então, ao longo do tempo, encontramos pessoas que ajudaram a Nosso Senhor a evangelizar. Alguns com seus pertences, alguns com suas casas, com seus ambientes. Você está ajudando a evangelizar com este espaço cedido. E nós agradecemos por tanto o espaço e desejamos a você que está em sintonia que possa continuar neste itinerário com Nosso Senhor, tendo a palavra de Deus como referência, como um caminho. E seguindo este caminho, ele é certo e reto para o eterno, para Nosso Senhor. Ele mesmo se identifica: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem se encontra comigo não se perde, não se condena, não tarda a chegar junto de Deus, mas tem sim a salvação. Por isso eu desejo a você e a sua família que sejam hoje e sempre abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, renovo os agradecimentos por você ter aceitado o convite. E a você, meu amigo, minha amiga, depois dessas bênçãos todas, só me resta agradecer a sua costumeira audiência. Tenha certeza, no próximo Ponto de Vista, traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível.